Nós estamos conversando com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aqui em nosso RB especial. Eu prometi a vocês que iríamos focalizar esse ponto bastante interessante e também sujeito a sérias discussões e controvérsias, que é o aquecimento global. Como é que o seu ministério vê isso, ministro? Incluindo, é claro, essa campanha que a gente observa no mundo inteiro, né, para chamar a atenção dessa questão. Pois é, eu tive na COP, lá em Madrid, no final do ano passado, que tinha como objetivo justamente regulamentar o artigo 6º do Acordo de Paris, que é o grande ambiente de discussão das mudanças climáticas e do que fazer diante das mudanças climáticas. Um dos entendimentos que foi adotado pela comunidade internacional no ano de 2015, portanto já aí se vão 5 anos, era de que os países ricos, responsáveis pela Revolução Industrial, que, portanto, queimaram as suas florestas, que continuam... Foram os responsáveis. Queimaram as suas florestas. Né? Se for a Europa, hoje praticamente não tem nenhuma floresta nativa mais. Estados Unidos, a mesma coisa. E outros países também. Então, o que acontece? Eles já fizeram a sua política industrial, usaram e abusaram dos seus recursos naturais. Hoje tem grande dificuldade em adotar práticas que reduzam as suas emissões, porque são o que a gente chama de sociedades maduras, que já têm a sua economia baseada naquele modelo. Lembrando que 80% dos gases de efeito estufa são derivados de combustíveis fósseis. Que nós de carvão para produzir carvão, energia. petróleo, gasolina, enfim. O Brasil não é um país de grande emissão de combustível fóssil. São os países ricos. Por que isso é importante? Para a gente lembrar quem tem a responsabilidade neste cenário internacional por toda a degradação ambiental e de eventuais destruições que resultaram em mudanças climáticas e que certamente não é o Brasil. O Brasil corresponde a menos de 3%, em que pese seja a 8ª economia do mundo, ou 9ª, corresponde a menos de 3% das emissões de gás de efeito estufa no mundo. Os países ricos, juntos, correspondem a 60%, 70%. No entanto, a Amazônia é o foco, não é? O foco das críticas, então, o foco... Veja como há uma distorção enorme. Nós somos responsáveis por menos de 3%, não somos um país de combustível fóssil maciço, como são eles, que queimam carvão nas suas termoelétricas a gás e tudo mais. Nós somos o país que tem o etanol, que tem energia limpa. Nossa energia é limpa. Ela vem da fonte hidráulica, né? Das nossas hidrelétricas, vem da energia solar, da energia eólica, aquelas turbinas de vento, e da biomassa, que é a queima, por exemplo, do bagaço de cana. Então nós temos uma fonte que é em torno de 85% da nossa energia é de matriz limpa. A deles é da ordem de 40%. A nossa é 85%. Então o Brasil não é o país responsável por nenhuma dessas críticas de mudanças climáticas. Dito isso, o tema é importante para o Brasil? Sim, inclusive porque nós estamos vendo aí nessa questão das chuvas e tudo mais, como é necessário, diante do fato de que as mudanças estão acontecendo, como é necessário o país adotar o que se chama de políticas de adaptação às mudanças climáticas. Adaptar as nossas infraestruturas, adaptar as nossas moradias, adaptar a toda a construção pública que o Brasil tem que ter. Quando você vê todas essas moradias, por exemplo, em locais de fragilidade, construída em morro, em APP, na beira de rios, onde enche, a casa fica inundada, isso tudo é a agenda da adaptação à mudança climática. Então, isso precisa avançar no Brasil e, mais uma vez, nós estamos sofrendo a consequência daquilo que eles fizeram por 200 anos, que foi justamente do início da Revolução Industrial em diante, onde se queimou as florestas, se fez combustível a carvão, veículos a diesel, todas as indústrias que eles têm há 200 anos. Não é o Brasil o responsável pela mudança climática. O senhor considera que existe uma campanha internacional contra o Brasil nesse sentido? Eu acho que é uma campanha para desvirtuar o debate. Ao invés deles discutirem como é que vão reduzir as suas emissões de combustíveis fósseis, que são os responsáveis por 75% dos gases de efeito estufa, querem discutir os menos de 3% que o Brasil é responsável. Quer dizer que nós não tenhamos que ter a responsabilidade? De maneira nenhuma. Da nossa parte, dos nossos menos de 3%. Agora, a discussão que sempre tem que ser dita é: e vocês com os seus 75%? Como é que vão fazer? Não adianta desviar o foco para o Brasil.
Nós temos que ter consciência de que nós, do ponto de vista ambiental, nós não somos vilões em nada. Em que pese nós tenhamos tanto problema na parte urbana e que foi deixada de lado, né? Não se cuidou do tema urbano, que eu disse no começo da entrevista, lixo, saneamento... O senhor falou de áreas verdes também urbanas. Áreas verdes urbanas, quer dizer, a pauta urbana do meio ambiente é o que realmente importa aos brasileiros. 80% da população brasileira, inclusive na Amazônia, vivem em cidades. Portanto, vivem em cidades sem saneamento, sem coleta do lixo, muitas delas com problema de qualidade do ar, com problema de falta de área verde, portanto, dá aquela sensação de calor, problema de impermeabilização do solo, áreas contaminadas, quer dizer, há uma série de problemas da agenda urbana e que vinham sendo jogados para baixo do tapete. Eu tenho percebido que o boi tem sido um inimigo, sabe, focalizado com muita intensidade nesses dias. Reportagens de jornais, o Brasil nessa sua produção de proteína animal que representa economicamente algo importantíssimo, né, para a balança de trocas internacionais do Brasil, tem sido altamente combatido. Não é? O que é que o senhor pensa nisso? Bom, primeiro, há um lobby gigantesco dos países que concorrem com o Brasil no agronegócio. Vem daí, não é? Então, há um lobby, os países que concorrem conosco, que querem exportar carne no nosso lugar, querem exportar soja no lugar do Brasil, querem exportar uma série de commodities, né, de produtos agrícolas no nosso lugar. Então, qual é a estratégia desses países? Difamar o Brasil no mercado internacional e, com isso, dizer, olha, não compre mais do Brasil, compre aqui do país tal, do país tal, do país tal. Dito isso, existem problemas a serem melhorados? Sim, não há dúvida, mas isso não faz do Brasil um vilão. Com relação à carne propriamente dita... cada quilo de carne representaria tantos quilos de CO2... Esse cálculo está errado pelo seguinte, eles têm feito o cálculo com base no potencial de emissão de gás de efeito estufa e toda essa cadeia produtiva do modelo dos países ricos, que é um modelo basicamente de confinamento, em que o gado vive confinado num local, come ração... Outro tipo de... Né? É outro tipo de gado. O nosso gado no Brasil ele é majoritariamente criado a pasto. É mais saudável, não é? Ele é criado solto. Quer dizer, o pasto cresce, o gado come, aí ele, enfim, solta o seu esterco, aí volta, enfim. É totalmente diferente. Lá não, o gado é confinado. Ele come ração, ele fica no seu confinamento engordando até ser abatido. É completamente diferente. Eu tenho sentido que existe, parece que uma campanha organizada nesse sentido. Como é que o senhor considera esse tipo de atuação? É mais política, é mais econômica e vai acabar na sua área do meio ambiente? O meio ambiente brasileiro já vinha sendo atacado desde o início dos anos 90. Essa pressão não é nova. O que aconteceu é que o presidente Bolsonaro, de maneira muito correta, ele disse, agora chega, agora nós vamos discutir esse assunto claramente. Não vai jogar para debaixo do tapete essa discussão, não vai fazer concessões inexplicáveis, muitas vezes para determinados tipos de grupos de interesse, que faziam pressão sobre o Brasil, e o governo brasileiro ia lá fazer uma concessão que acabava o povo brasileiro pagando por essa concessão, por esse favor, por essa cortesia com o chapéu dos outros. Havia também um empoderamento dessas ONGs na Amazônia. Excessivo. Dinheiro demais para entidades do terceiro setor fazerem estudos, viagens, palestras e tal, e no fundo não resolver problemas que elas diziam que eram a sua razão de existir. Tem entidades sérias? Não tem dúvida, tem entidades que são sérias, mas tem muita picaretagem no meio. Então, o que a gente precisa nessa hora? Ter objetivo. O que nós esperamos? Nós temos que ter um meio ambiente equilibrado, que respeite os nossos recursos naturais, que respeite o meio ambiente do planeta como um todo, respeite as pessoas, respeite, enfim, a fauna, a flora, mas que seja razoável, que a gente possa entender que muitas restrições, muitos debates, muitas regras que foram criadas, elas eram irracionais e que elas impedem o desenvolvimento sustentável. Ao impedir o desenvolvimento, gera o quê? Pobreza. Ao gerar pobreza, joga a pessoa para morar onde? Em favela, em local pobre, sem saneamento, sem tratamento de lixo, sem cuidado com as práticas. Ou seja, é uma ciranda. Se você tiver práticas virtuosas, a ciranda será positiva. Se você tiver práticas ruins, ou um marco regulatório ruim, o resultado final vai ser negativo também. Então é preciso ter um equilíbrio muito grande nesse aspecto. Existem certos setores aqui no Brasil e também no exterior com essa nova decisão do governo
em direcionar o desenvolvimento à mineração na área amazônica. Qual é a posição do seu ministério? Veja bem... Partiu daí essa iniciativa? Não, essa iniciativa veio do meu colega ministro de Minas e Energia, mas ela traz consigo a discussão de novo. O presidente Bolsonaro tem uma diferença fundamental para aquilo que se fez no passado. Ele quer discutir os assuntos, quer que as coisas sejam discutidas às claras, não tem nada de jogar assunto para baixo do tapete. Esse tema da mineração em terra indígena, por exemplo, não é o presidente Bolsonaro que permitiu o início da mineração em terra indígena. Até 31/12 de 2018... Desde Carajás, né? Isso aí... Não, o 31/12 de 2018, antes do presidente, por exemplo, portanto, tomar posse, já tinham centenas de locais de mineração ilegal na Amazônia, conhecidos. O que, portanto, nos leva à conclusão de que a mineração da Amazônia ilegal já estava lá. É irreversível. As pessoas só estavam fingindo que ela não estava lá. O que você faz numa situação como essa? Coloca a regra. Coloca uma forma de fazer, recolher imposto, seguir regras ambientais, ter licenciamento, cumprir parâmetros. Não adianta fazer de conta que não está acontecendo, porque já estava acontecendo. Não foi uma boa política pública a postura do avestruz. Não foi. Uma serra pelada hoje seria possível? Não se trata nem de ser possível, não vai existir. Não vai acontecer, não pode. O que o governo autoriza é a atividade industrial de qualquer setor que você for, de acordo com regras ambientais, de acordo com licenciamento ambiental. Então, quando se diz que qualquer atividade vai ser promovida, aceita, apoiada, é sempre debaixo do regramento ambiental, sempre debaixo do licenciamento, das regras. Agora, você tem regras, as regras estão aí para serem cumpridas. Não precisa dizer nada pode. Você pode dizer pode, desde que cumpra-se as regras, como qualquer outro setor. Porque senão todos os setores industriais, todos eles, teriam um problema. Vamos falar do garimpeiro, ministro. Como é que o senhor enxerga a atividade de garimpo na Amazônia hoje? Olha, veja bem, é importante lembrar o seguinte, a Amazônia é um local enorme, as distâncias muito grandes... Fiscalização deve ser difícil. As distâncias entre as cidades, né? Aqui você fala, vou sair de Santo André para ir para São Bernardo do Campo. Às vezes é atravessar a rua ali, né? Cruzar um viaduto. A Amazônia são 300 quilômetros. Não tem estrada, de rio, a pessoa no barquinho. Então, é outra realidade, completamente diferente. Essas pessoas lá na Amazônia, o que elas têm à sua disposição para trabalhar? Elas estão na floresta. Ou elas são madeireiros, ou elas vão trabalhar no garimpo, ou ela vai trabalhar para alguém que tem pecuária, que tem agricultura. Então, o que é a forma certa de você fazer uma situação dessa? Já que são esses são os parâmetros que estão lá, vamos fazer corretamente. O garimpeiro não é uma atividade danosa ao meio ambiente por si só. Ele não tem que ser uma atividade ilegal por si só. Ele pode ser feito de maneira correta. Digo de novo, a maior atuação de mineração da Amazônia é de uma empresa que cuida bem da sua área lá, que é Carajás. Depois tem empresas europeias, muitos países que criticam o Brasil por causa da discussão da mineração em terra indígena, tem mineração das suas empresas lá na Amazônia. Mais do que isso, tem mineração nos seus países, em áreas tão ou mais sensíveis do que a própria Amazônia. Então, o caminho é fiscalizar. O caminho é ter regras, fazer as coisas direito. Não adianta fingir que não está acontecendo. Porque a gente sempre teve regra, ministro. O difícil é fazer esse pessoal cumprir. Mas é que quando a regra não é realista, a pessoa não cumpre a regra. Quando a regra esbarra na burocracia, a pessoa não cumpre a regra. Você tem vários exemplos de gente que tentou fazer as coisas direito, esbarrou na burocracia, não venceu a papelada, não conseguiu. Era muita exigência. E a pessoa simplesmente abre mão e vai fazer de qualquer jeito. Quer dizer, foi inteligente você ter uma regra que não dá para cumprir? Não foi inteligente. Muitas vezes a regra existe para conceder facilidade. Não é? Por isso que tem que ter uma regra clara, equilibrada, transparente e que seja possível de ser fiscalizada. Ministro, vamos voltar às cidades. A eletrificação, não é, dos motores dos automóveis, acho que é o caminho também para o Brasil, ministro. O senhor vê isso aí com um certo otimismo ou com suas precauções naturais? Eu separaria aqui dois segmentos do transporte. Primeiro, o transporte coletivo, né? Os ônibus, os grandes meios de transporte coletivo. Esse sim, com grande potencial de ser eletrificado. O problema da eletrificação e também dos veículos movidos a gás, que poluem menos,
é que, não sei se você sabe disso, mas as frotas dos grandes centros urbanos, quando ficam velhas, elas são vendidas para cidades menores. E nas cidades menores, os prefeitos, as administrações não querem os veículos a gás ou elétricos porque eles não conseguem operar esses veículos. São mais caros também. Então, por isso que tem o veículo a diesel, né? Mas o veículo a diesel é um problema e polui mais. Então, nós temos que ter a matriz elétrica passando pelo sistema a gás do transporte coletivo, que polui muito menos. No veículo privado, nós já temos no Brasil a melhor tecnologia. O veículo a etanol brasileiro, o carro a álcool, como dizem as pessoas popularmente, ele é mais equilibrado do ponto de vista de emissões do que o veículo elétrico puro lá na Europa. Por que eu digo isso? Na Europa, a fonte de energia, em geral, é mais suja do que a nossa. Então, para gerar energia elétrica que vai no carro elétrico, ele tem que queimar carvão na termoelétrica. Não adiantou muita coisa. Além disso, a bateria de lítio, que é feita para armazenar a eletricidade, né, a energia no veículo, ela depois não pode ser reciclada. Então, ela é um problema. O que você faz para destinar a bateria do carro elétrico depois que ela perde a sua validade? O carro elétrico brasileiro, ele é um híbrido. Ele é um motor a etanol, motor flex, que ele próprio funciona com etanol e abastece a parte elétrica do carro, a parte de energia elétrica. Aí você consome energia elétrica. Quando o carro freia, o disco de freio ali tem um equipamento que faz gerar energia e reabastece o veículo. Então, ali gera quando você usa o motor a combustão, a etanol, que não polui que nem a gasolina, e gera também quando freia. Então, o nosso carro elétrico híbrido flex é muito mais equilibrado do ponto de vista de emissões do que a cadeia toda do veículo elétrico europeu. Vamos falar sobre o futuro, ministro. Daqui a pouquinho eu vou querer saber do senhor a sua expectativa em termos, nas grandes cidades brasileiras, veículos elétricos andando, como táxi, como transporte coletivo, enfim, tudo isso. Nós vamos voltar com o nosso RB especial, hoje conversando com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique com a gente.